Olá, começando mais um Fake News aqui no Move Show. Hoje a gente vai falar do filho do Lula. O que é verdade e o que é fake news nas notícias que circulam na internet a respeito do filho do Lula, essa entidade. É uma entidade mágica, né? Qualquer coisa é só você evocar o filho do Lula. Aquele gif lá, né? Mas e o PT? É. E o PT? E o Lula? Pra começar, a primeira coisa que tem que perguntar é: qual filho do Lula, né? Acho que essa é a primeira grande pergunta que tem que ser feita. O filho do Lula é uma entidade formada pelos filhos Marcos Cláudio, Lurian, Fábio Luiz, Sandro Luiz e Luiz Cláudio. Ou seja, 4 homens e uma mulher, né? Você vê que as coisas tem alguns padrões que se repetem, né? E os dois presidentes têm a língua presa. Pena que eles não chegaram até um segundo turno, né? Já pensou? Ia ser um beatbox, cara. Então, quando sai uma notícia sobre o filho do Lula, a gente nem sabe direito qual deles que é. Eles andam em bloco, é tipo um Megazord, eles se juntam, viram o mega filho do Lula, depois eles dividem, né? Então vamos começar aqui com uma afirmação que a gente ouve muito e há muitos anos na internet. O filho do Lula é sócio da JBS? Dono da Friboi, essas coisas todas, né? Em 2015, o grupo JBS chegou a contratar uma agência para ajudar a desmentir essa fake news que já circula há muito tempo. O filho do Lula não é dono e também não é sócio da JBS. Em 2017, o procurador que interrogava o Joesley Batista lá, né, naquelas investigações de corrupção, perguntou sobre esse boato do Lulinha ser sócio e o cara só faltou dar risada, né? Ele falou assim, não tem nada a ver, nada, não faz nenhum sentido. Bom, 2 anos antes, o irmão do Joesley Batista, o Wesley, deu uma entrevista à BBC e também disse que só conhecia o Lulinha por foto. Mas teve aquela história de que o filho do Lula foi visto com uma Ferrari no Uruguai. Essa circulou em 2017 e mostrava 2 pessoas saindo de dentro de um carro todo feito de ouro, uma Ferrari. Logo de cara a gente consegue ver que o filme foi feito, nesse vídeo, foi feito em Monte Carlo. E o legal é que esse mesmo vídeo, ele tá circulando em outros países, em que não faz o menor sentido você dizer que é o filho do Lula, porque ninguém sabe quem é, né? Inclusive, se você olhar, a placa do veículo é alguma coisa escrito BGS e algumas coisas em árabe depois, né? Então a gente sabe que o cara jogava videogame porque ele ia na BGS. Mas de resto a gente não sabe mais nada dele, né? E se a gente comparar a foto do motorista e do passageiro com as fotos dos filhos do Lula, a gente vai ver que não tem nada a ver, não se parece nada com nada. Então, cuidado com essas coisas. Mas o filho do Lula comprou uma fazenda de 47 milhões de reais. Essa circula desde 2008 na internet. Ele teria comprado uma fazenda no valor de 40 milhões de reais lá em Araçatuba, em São Paulo. E o texto vem acompanhado da foto de uma gigantesca mansão que seria ali onde vão morar, né? O Lula com o filho. Algumas versões ainda citam que a reportagem da compra dessa mansão saiu na Veja, na Isto É, sei lá, em qualquer outra revista aí. Como a gente já explicou naquele vídeo sobre como criar sua fake news, você tem que dar alguma coisa que dê credibilidade pra história. Dizer que saiu na Veja, saiu no Jornal Nacional, é um bom jeito porque ninguém vai conferir pra saber se saiu mesmo. Mas e a foto da mansão? Como que a gente explica isso? Gente, aquilo ali é a Exalc. É a Escola Superior de Agricultura, lá em Piracicaba, conhecidíssima, famosíssima. Bom, essa história é falsa, pode até ser que o filho do Lula tenha muitas propriedades, mas a gente não encontrou essa aqui em nome dele. Continuando nessa onda de fazenda aí, teve aquela fazenda que o filho do Lula ia vender por 4 bilhões de reais para poder fugir daqui do Brasil, né, para não ser pego pela Lava Jato. Essa apareceu em 2018. E diziam que tinha 140 mil cabeças de gado nessa propriedade. 45. E ele estaria vendendo para poder fugir para a Europa, porque ele estava sendo perseguido, ele ia ser preso e tal, mas isso é tudo mentira. Acontece que essa fazenda é real, ela fica em São Miguel do Araguaia, em Goiás, e ela está à venda por 4 bilhões mesmo. 4 bilhões mesmo. Fato. Esse dado eu encontrei num site de venda especializado em vendas de fazendas mesmo. Essa fazenda chama Fazenda Nova Piratininga, tá? E ela era propriedade do empresário Wagner Canhedo. Mas ela foi vendida a um grupo formado por 3 empresários goianos e nenhum deles era o filho do Lula, até porque eu acho que nenhum filho do Lula é goiano. E esse vídeo aí, ó, do filho do Lula abastecendo um iate com 8 mil reais de combustível. Essas fotos apareceram em janeiro de 2016.
Tá? Então elas são bem mais recentes e mostram essa enorme embarcação sendo abastecida e tal, né, em um posto marítimo. Em uma delas eles falam que foi comprado 2.000 litros de diesel para abastecer o negócio. Mas vai beber assim, né, esse barco aí, esse iate aí, caramba, viu? E totalizava mais de 8 mil reais, né, a coisa, quase 9 mil reais. Só que o homem que aparece aí no vídeo, ele é o comandante e o iate de 60 pés é do dono da Rede TV. Olha só, o dono da Rede TV. E olha só, que interessante, esses dados eu consegui num grupo de marinheiros que tem no Facebook, e um dos membros lá desse grupo forneceu esses dados e ele pediu para não divulgar o nome do cara que estava pilotando lá o iate, até para ele não sofrer nenhum problema aí das outras pessoas nas redes sociais. Até porque ia aparecer depois uma notícia com o nome real do piloto dizendo que o iate era do filho do Lula, né? Mas o Lulinha tem um avião no valor de 50 milhões de reais. Na verdade não. É um avião chamado Gulfstream 3, de 1983. Ele foi da empresa Jet Service e depois de ser vendido para mais 6 empresas diferentes, ele é propriedade do banco Wells Fargo. E esses aviões custam em torno de $1,5 milhão de dólares. É bem abaixo dos 50 milhões que espalharam por aí. Aí esse mais recente, ó, que é um avião, um iate e um carro de luxo, que seriam aí uns brinquedinhos milionários do filho do Lula. Ele não bastava o avião de 50 milhões, ele quis ter também o carro e o iate, né? Essas imagens se espalharam em setembro de 2019, não? Tem absolutamente nada a ver com as eleições, imagina, de jeito nenhum. E apesar de muita gente compartilhar essa história, ela também é falsa. Nenhum desses veículos pertence ao Lulinha, né? O avião é um Bombardier Global 6000. Tem 14 unidades dessa registradas no Brasil, nenhuma delas em nome do Lula. Inclusive, uma delas está em nome da Havan e outra em nome da Igreja Universal do Reino de Deus. O carro é um Bugatti Chiron, ele foi fotografado em Las Vegas pelo fotógrafo Ilia Nodia, né, com a ajuda de um artista da computação gráfica, né, ele alterou as cores do automóvel para combinar com a do avião, né, para ficar parzinho, virar parzinho. O iate é o Ability e o proprietário atual é o fundador do grupo britânico Ability, Andreas Panayotoiu. Mas aí agora as pessoas vão chegar e vão falar, vocês estão passando pano pro filho do Lula. É quem chegou até aqui, né? A maioria já fechou o vídeo antes, já tá com raiva e tal. Mas pra você que é persistente e ficou até o final, saiba que tem notícias circulando a respeito do filho do Lula que são reais. Em 2016, peritos analisaram as contas do filho do Lula, o Fábio Luiz, no caso, né, a pedido da Lava Jato, e as investigações concluíram que ele teve um aumento patrimonial de mais de 5 milhões de reais. Mas isso foi em 10 anos. Não foram encontrados indícios de corrupção. Mas vale lembrar que recentemente fizeram a mesma coisa com o Eduardo Bolsonaro, né? E também falaram, não é indício de corrupção. Então, essa história de filho de presidente enriquecer não é de hoje. Né? E uma que o pessoal falava também, né? Que o filho do Lula limpava cocô de animais em zoológico e depois de uma hora para outra ele ficou milionário. Isso é verdade. O Fábio Luiz Lula da Silva, ele saiu de um salário de R$600 para virar sócio em 7 empresas. Uma delas está avaliada aí em 6,5 milhões. E depois essa mesma empresa foi alavancada pela Telemar com um capital público de mais 5,2 milhões. E assim, no ano de 2003, que foi o mesmo ano que o Lula tomou posse, o Lulinha, né, de fato ele era monitor do zoológico de São Paulo. É meio assim, digamos assim, é um pouco preconceituoso dizer que ele limpava a bosta de elefante. Mas né? É o que a gente ouve sempre isso. Porque esta não é a atribuição do monitor do zoológico. No monitor do zoológico ele vai lá e leva a galera que chega lá e vai explicando. Mas tudo bem, ele trabalhava no zoológico de fato, há muitos anos inclusive, né? Ele é biólogo, né, como eu. De repente, de uma hora para outra, né, no segundo ano de mandato do presidente Lula, né, ele montou a Game Corp, né, com capital de só R$10 mil, que não é tão difícil assim, né? E em 2015 essa empresa já estava avaliada em 6 milhões. E o Fábio Luiz, ele é sócio em 5 empresas, tá? A BR4 Participações, a FFK Participações, que participa de tanto isso daí, né? Que tanto participa. A G4 Entretenimento, a Game Corp e a LLF Participações. E hoje, né, o filho do Lula, ele compõe um hall extremamente restrito
de biólogos ricos do Brasil, né? Restrito, Você tá nesse clube também, composto por 4 pessoas que eu conheço, 4 pessoas. A Ana Maria Braga, o Bola do Pânico e o Richard Rasmussen. Mas o Richard pelo menos trabalha com bicho, né? Mas ele nasceu rico, então também, né, esse é um outro caminho. Então quer dizer, de quem ganhava R$600 e fazia uns bicos depois para complementar a renda, de repente você tem uma empresa avaliada em 6 milhões, digamos que ele subiu na vida, não é mesmo? Mas é importante lembrar também que o Ministério Público fez um levantamento sobre as contas desse filho do Lula e o inquérito acabou sendo arquivado por falta de provas. Foi falta de provas ou falta de boa vontade? Por falta de alguma coisa. Brasil, né, gente? Enfim. E aí, você gostou desse vídeo? Dá aquele joinha, se inscreva no Move Show e deixa nos comentários sobre as histórias que você já ouviu sobre o filho do Lula ou sobre o filho de algum presidente aí. Tem que acabar com isso aí. E afinal de contas, pra vocês, a gente é fascista ou comunista agora, hein? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou! Qual